Oi, Caio. Oi. O senhor, sendo um homem tão inteligente, racional, como que o senhor aceita todos os relatos sobre Jesus? Diga sinceramente, Caio, se há algum milagre que você acha que possa ter sido exagero daquelas pessoas. Não, eu vejo fenômenos extraordinários acontecendo à minha volta todos os dias. Eu mesmo já me deparei com o impensável, verdadeiras loucuras. Um cara que, por exemplo, não vou nem partir do Evangelho, tá? Você vai falar daqui. Eu vou falar aqui do meu cotidiano. Do chãozinho aqui. Um cara que, juntamente com centenas de amigos e um professor de física, no segundo semestre de 1974, houve aquele bulício, aquela barulheira à volta, aquele movimento, aquela correria com aquela perplexidade. Logo virou silêncio. Quando a gente olhou para cima, passava sobre a nossa cabeça uma montanha. Em 1974, toda vazada de luzinha de dentro para fora. Silenciosa, imensa. Quarteirões de tamanho pairando sobre a nossa cabeça. Em Manaus, no Amazonas, centenas de pessoas vendo. Bom, é uma loucura falar sobre isso, né? Não tem nada a ver com o milagre de Jesus, narrativa do Evangelho. Mas é uma loucura inexplicável na cabeça de um cara racional. Ao meu lado, um professor de física ateu naquele tempo. Ixi. E eu perguntei a ele, como é que o senhor interpreta isso, professor Bessa? Ele disse, não há nada nesse mundo, isso não é desta ordem de coisas. Eu não estou falando dos milagres. Eu estou falando de absurdo, a gente lida com absurdo o tempo todo. O cara está vivo no universo e vem me perguntar se eu tenho problemas com os milagres de Jesus. É uma brincadeira isso, né? Porque se eu estou vivo neste universo, e se eu acompanho pelo menos as teorias físicas, astronômicas, os achados, as intuições que vão se transformando em fórmulas, em teorias, depois em experimentos, depois em comprovações. Isso é assim que a ciência trabalha. Bom, eu disse, ele tem problema com os milagres de Jesus e não tem problema com o fato de que ele está vivo no universo. É um absurdo estar vivo no universo. É um absurdo você imaginar se toda a massa universal detectável, toda ela pode ser reduzida e levada de volta a uma ervilha. Pode se adensar. Tudo que a gente chama de massa no tempo-espaço pode voltar no Big Bang a ser uma coisa do tamanho da cabeça disso aqui. A massa inteira. Tudo teria vindo daquilo, só que isso aqui, para existir isso aqui, é uma loucura inconcebível. Como é que existe algo em algum lugar primal que, em explodindo, dá origem a tudo que existe, e tudo que existe fazia parte de uma síntese nessa coisa que, todavia, já existe, e existe numa complexidade de existência que não pode simplesmente ser absorvida como uma afirmação que diga era do tamanho de uma cabeça de ervilha. Não. Se era o universo inteiro que estava ali, essa cabeça de ervilha é o universo. É loucura. E como é que você assume que existe uma cabeça de ervilha por si só no universo? É loucura. Aí ele vem me perguntar se eu acho que o quê? Pegar 5 pães e 2 peixinhos e fazer virar comida para 5.000 pessoas é desproporcional perto da cabeça de ervilha. Se isso que vira não é o universo. Exagero do pessoal. Vira o universo. Aí a narrativa do Evangelho está em xeque.
Porque 5 peixes viraram muitos peixes e alguns pães viraram muitos pães? Se a teoria racional astronômica aceita pela maioria reduz o universo a uma cabeça de ervilha, o que é mais chocante? É o universo ter vindo de uma cabeça de ervilha ou Jesus multiplicar pães e peixes para alguns milhares de pessoas? Não é desproporcionalmente mais básico o que Jesus fez? Mais ridiculamente idiota o que Jesus fez? Agora, ele não tem problema quando a teoria científica faz viajar da cabecinha de ervilha para a expansão universal. E fica com problema quando alguém diz que Jesus andou sobre a gravidade, sobre as águas. É isso que eu não entendo. As pessoas vivem no absurdo de existirem. E não tem nenhum problema com isso só porque elas estão vivas. E leem um texto, uma narrativa que para mim é básica. É básica do ponto de vista até da fenomenologia quântica. Até se eu não pensasse que Deus está livre para qualquer intervenção que Ele queira no ambiente fenomenológico da sua criação, ou de trazer para dentro, ou de fomentar dentro, Ele é livre para fazer o que Ele queira, onde Ele queira. Só existe algum onde, em algum lugar, porque Ele é, porque Deus é. Então, quem quer que tenha essa convicção, não precisa nem estar pensando acerca de Deus para admitir um monte de fenomenologias do ponto de vista do milagre quântico, do fenômeno quântico. Então, para onde quer que você olhe, quanto mais a ciência evolui, até do ponto de vista da racionalidade mesmo, o Evangelho não é um problema, faz tempo. Quanto mais ciência, menos problema o Evangelho será. Quanto menos ciência na cabeça do indivíduo, mais os milagres do Evangelho parecem ser umas coisas absurdas. No fim nós vamos ver que nunca houve nenhum absurdo. Porque o absurdo é apenas uma designação minha. Quem é que vai falar de absurdo com Deus? Se Deus é o absurdo. Se eu não quiser falar em absurdo, eu não devo falar em Deus. Deus é o absurdo. Quem crê em Deus, crê no absurdo. Quem diz que não crê em Deus, mas crê que um fenômeno fez o universo produzir, o nada produzir um conteúdo sintético de uma matéria infinita, está tendo mais problema ainda para crer. Mas crê a si mesmo. Só porque acompanha os dados científicos da viagem do universo, do macro-universo, hoje detectável por nós, e vai fazendo os experimentos e as teorias levam até uma certa física primal reduzida, e o indivíduo aceita. Mas se embasbaca com qualquer outra tolice. O Evangelho, na realidade, só traz uma coisa chocante. Só uma. Quem quer que creia nessa coisa chocante, está liberto de todo e qualquer outro problema. Quanto a crer em qualquer outra coisa. É o que, Caio? É a ressurreição dos mortos de Jesus. Não é um morto ressuscitar, é o morto ressuscitar. Não é um morto ser ressuscitado, é o morto morrido, profundamente morrido e matado, ressuscitar de si mesmo e sozinho. Por si só. Com todas as evidências de que ressuscitou de maneira sobrenatural. Deixa um casulo de lençóis no qual tinha sido envolvido oco para trás de si, vazado, atravessa paredes, ingere alimentos e bebidas, e eles não ficam soltos em algum lugar, são processados, ele atravessa a parede e leva a tilápia que comeu para uma outra dimensão, para ser digerida numa glória inexplicável. Bom, depois que o cara diz, eu creio nessa ressurreição,
é que ele passa a crer no resto, né? Porque eu não creria que Jesus, por exemplo, nasceu de uma virgem. Eu só creio que ele nasceu de uma virgem porque ele ressuscitou de entre os mortos. Sim, sim. Eu só creio que ele andou sobre as águas porque ele ressuscitou de entre os mortos. Então, o que dá razão à crença aos milagres, todos é a ressurreição. Tire a ressurreição, você fica com um monte de fenômenos para estudar. E é o que o pessoal, os judeus não creem, né? Não creem na ressurreição. Que a ressurreição é que se eles crerem, Quem acabou. crê na ressurreição, para de conversa. Fecha. Se ele ressuscitou, tudo está explicado. Se ele não ressuscitou, dá um tiro na cabeça. Porque nada mais tem explicação. E se te explicarem alguma coisa, te explicarão que nada faz sentido. Será a melhor explicação que você der. Vem IVTV, o canal é você.